Boa noite, gente. Meu nome é Lívia Mancini, eu sou estudante do IFRJ e atualmente estou fazendo estágio no laboratório de imunologia do UP e a pedido da professora Débora, eu vim falar um pouquinho sobre a técnica de VDRL para o diagnóstico de sífilis. Bom, primeiramente, para diagnóstico de sífilis, a gente vai ter os testes treponêmicos e os ensaios não treponêmicos. O VDRL é um ensaio de triagem não treponêmico, o que significa que ele não vai identificar o agente etiológico da sífilis, que é o treponema pálido, mas ele vai servir para a gente conseguir filtrar as amostras, não reagentes para esse ensaio. A gente pode utilizar tanto o soro, o plasma ou o líquido cefalorraquidiano do paciente. Lá no laboratório a gente utiliza o soro, que é bem comum, na verdade, então a gente tem a amostra do sangue, centrifuga e utiliza a parte do soro. Esse método vai se basear, então, na interação do antígeno com o anticorpo, Então, a gente vai ter um kit, para poder realizar o ensaio. Nesse kit, ele vai vir uma placa, um controle e a gente vai ter uma suspensão antigênica também. Essa suspensão antigênica vai ser uma suspensão de lipídio com colesterol e cardiolipina. Então, o que vai acontecer? A gente vai interagir, colocar para interagir o soro do paciente com essa suspensão antigênica e observar se vai ter interação, porque se o paciente tiver a produção de anticorpos anticardiolipina, vai haver a floculação, Então, vai ser a formação de flocos, alguns grumos, na verdade, e a gente consegue observar esses grumos por microscópio. Bom, então, a gente vai ter o teste qualitativo e o semi-quantitativo, O qualitativo vai ser para ver se a amostra vai dar reagente ou não, e o semi-quantitativo a gente vai determinar o título, dessa amostra, ou seja, em até quantas diluições essa amostra vai dar positivo. Então, assim, para a gente conseguir determinar o teste qualitativo, primeiramente, a gente vai ter um controle positivo, como a gente consegue ver aqui, ele vem no kit. Esse controle positivo é um soro de paciente, um soro positivo, no caso não de paciente, mas um soro positivo, uma solução tampão com azida de sódio. A gente também vai ter um controle negativo, uma placa escavada, dessa forma ela tem um formato côncavo em que a gente vai adicionar a amostra com a solução antigênica. A gente vai ter a solução antigênica aqui, que como eu falei, é uma solução de lipídios com colesterol e cardiolipina. E a amostra, aqui eu estou segurando aqui um soro, mas vocês podem ver ali atrás, tem muitos, então lá são vários por dia, E também tem relação com a amostra que a gente vai receber. Então, por exemplo, a gente não pode ter um soro que apresente hemólise ou então lipemia, muita gordura nessa parte do plasma, ou então com hemólise mesmo, porque pode influenciar na hora da gente conseguir ver o resultado. Aqui eu trouxe o exemplo de uma amostra que a gente não poderia fazer o ensaio, então a gente teria que pedir uma recoleta. Essa amostra ela tem uma lipemia, não sei se vocês conseguem ver, nessa parte aqui ela tá bem leitosa, E ela é para estar translúcida, basicamente. Então, essa, por exemplo, seria uma amostra rejeitada. E outras também com hemólise e tudo mais. Bom, no teste qualitativo, então, a gente vai misturar na placa, nessa placa côncava aqui. Primeiro a gente vai ter a solução controle, positivo e negativo. E a gente vai ter a amostra no poço com a solução antigênica. Então, a gente usa 50 microlitros de amostra e 20 microlitros de solução antigênica. E deixa agir 4 minutos em agitação a 180 RPM. Então, ela fica ali agindo, as amostras, e a gente tem que comparar em microscópio, Depois de 4 minutos, imediatamente 4 minutos depois, a gente vai observar em microscópio se houve floculação ou se não. Então, a gente consegue observar se a amostra deu reagente ou não.
É importante que quando a gente faça essa observação, a gente sempre compare a amostra, né, com um controle. Porque às vezes, pelo menos assim, eu imagino que quem já esteja com o olho bem treinado consiga ter uma identificação melhor. Mas às vezes a gente pode se confundir, porque o resultado ele pode vir como positivo, negativo ou então um positivo fraco. Mas mesmo assim, positivo fraco, é importante que a gente faça a titulação, né, com as diluições para poder observar até quando aquele resultado continua positivo. Então aqui eu trouxe um exemplo. Aqui a gente consegue ver o microscópio, né? A gente olha a placa. E eu trouxe um exemplo de um resultado positivo. Esse resultado aqui tá bem positivo e um negativo. A gente pode ver esses pontinhos aqui que não houve floculação. Estão bem separadinhos e tal, não tem aglomerado, não tem grumos. Agora, com relação ao positivo, a gente consegue observar que teve aglomeração e tudo mais. Mas esse positivo, ele tá bem grosseiro. E vendo no microscópio, ele é até mais grosseiro. Só que, olhando na foto agora, não parece tanto, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui também de um resultado positivo fraco. Esse aqui, ele é positivo também, mas já não é tão... não tem tanta floculação, tanto grumo quanto o outro. Mas também dá pra gente observar. Aqui, pior ainda, a gente tem o negativo, né? Essa aqui era outra placa, na verdade. Esse aqui é o controle negativo. E a gente tem um resultado positivo fraco. Esse aqui tá bem fraquinho mesmo, mas é positivo. Então, a gente precisa fazer a titulação nesse caso aqui também e considerar como reagente. Então, é bem importante durante o teste a gente comparar sempre no próprio microscópio a análise. E a gente faz um poço por paciente lá, né? Bom, depois do ensaio qualitativo, a gente vai ter o teste semi-quantitativo. Nesse teste, como eu falei, a gente vai realizar diluições seriadas da amostra. Primeiro 1 para 2, depois 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32 e pode até ser mais, vai depender. E para a gente conseguir observar até qual diluição que ela ainda considera positivo, né? Ainda continua positivo, na verdade. Então, a gente vai utilizar 50 microlitros de amostra, 20 microlitros de suspensão antigênica, vai ter agitação também, e observar em microscópio é a mesma coisa. É bem importante essa etapa quando a gente faz o teste VDRL, porque a gente consegue observar a evolução do paciente. Então, por exemplo, o paciente ele apresentava uma titulação alta, então até numa diluição, sei lá, 1 para 32, ele estava lá positivaço. E aí, quando a gente observa que agora ele tá 1 para 8 e 1 para 16 já não tá mais positivo, nem 1 para 32, a gente viu que teve uma melhora, né? Então, assim, na concentração, né, dessa amostra. Então, assim, a gente consegue monitorar o tratamento e observar se o tratamento que o paciente está fazendo efeito, né? Então, é bem importante essa etapa justamente para a gente conseguir monitorar o tratamento do paciente e o médico ele consegue observar, né, se está tendo efeito ou não. Lá no hospital a gente consegue abrir o prontuário do paciente e ver o histórico dele, né? Então a gente consegue observar, por exemplo, eu fiz esse teste aqui, esse paciente deu reativo, deu reagente e na diluição tal. Só que antes era uma diluição a mais, então, por exemplo, a gente consegue observar que tá havendo melhora no tratamento dele, entende? Então é bem importante essa etapa de titulação. Bom, como eu falei, a gente tem os ensaios treponêmicos e não treponêmicos, né? O VDRL não treponêmico, ele vai servir como uma triagem para fazer essa filtração, né? Essa filtragem das amostras. Mas, posteriormente, né, dando positivo, a gente faz a titulação e a gente faz um teste confirmatório. Esse teste confirmatório pode ser por hemaglutinação, pode ser por imunofluorescência, mas lá no laboratório, e é bem comum também a gente fazer o TPHA, que é um teste de hemaglutinação. Ele é um teste treponêmico, então ele vai identificar exatamente o treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis. Né? Então, como funciona? Esse teste ele não é mais por microscópio. Ele vai ser feito nessa plaquinha, microplaca, né? Com 96 postos e tudo mais. A gente vai utilizar hemácias sensibilizadas com antígenos.
né? Então, essas hemácias também vêm no kit e tudo mais. E como é que a gente consegue observar o resultado disso? Aqui nessa placa a gente consegue ver. A foto não tá tão boa, gente, porque eu tirei meio um ângulo ruim. Mas aqui é o controle, essa linha é um controle. Essa linha é linha teste. E aqui a gente, e aqui a gente usa o diluente. Então, aqui a gente vai usar uma solução diluente, aqui a gente vai ter as amostras, aqui a gente vai ter o controle. Esse controle é o controle negativo. A gente consegue ver esse pontinho no fundo do poço. O que que significa? Que a hemácia sedimentou. O resultado, então, é negativo, porque a gente não teve aglutinação. Nesse caso, a gente consegue ver essa linha aqui do controle. Eu vou passar pro lado que eu acho que a foto tá melhor. É a mesma coisa, na verdade. Mas aqui também tem um pontinho, tá? O controle inteiro aqui tá negativo. Aqui é diluente e aqui é o teste. A gente consegue ver que, esse, por exemplo, o B2 deu negativo. A gente teve a sedimentação aqui da hemácia no fundo. Não teve uma aglutinação. Aqui também, aqui também. Não, na verdade, aqui é o positivo e aqui deu negativo. Essa amostra E7 aqui, a gente consegue observar que ela tá meio transparente. Tá vendo que não teve essa formação da hemácia aqui no fundo? Essa é um resultado positivo. Talvez não dê para observar direito, mas a gente consegue observar na hora. E tem padrões também. E após esse ensaio, né, esse teste confirmatório de TPH, a gente também vai fazer a titulação dele para ver em até quantas diluições esse resultado permanece positivo. Né? Então é importante fazer esse teste confirmatório e depois a titulação desse teste. Eu trouxe aqui essa imagem que vem na bula do kit, né? Aí a gente vai ter o título da amostra. Isso aqui é negativo, como eu falei, esse pontinho no fundo. Aqui já é positivo, a gente consegue ver o hemaglutinado. E tem a formação de um halo central também, é bem comum aparecer isso. Aqui já é negativo. Então, assim, a gente tem essa diluição forte aqui, na real, que mostra negativo e aqui ainda é positivo, ó. Então, é bem importante também, após esse resultado, né, a gente conseguir observar que a amostra deu positivo, a gente fazer esse teste, a titulação, para observar em quantas titulações, em quantas diluições o resultado continua positivo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.